Oi, gente do YouTube, eu não sei começar um vídeo, mas vamos lá. Primeiramente, meu nome é Israela, eu sou aluna do 9º ano, né? E eu fui incentivada pelos meus amigos a começar a fazer um vídeo aula. Tipo, eu sempre mandei pessoalmente pra eles, né? Alguns eu mandei privado e tal. E eu fiz, caramba, eu acho que eu vou começar a gravar e postar, né? Porque fica bem mais fácil. Agradecer, tipo, a minha professora Cláudia, que ela é professora de Biologia e de Química e Física pra mim, e ela é uma ótima professora, então, um beijo, viu? Eu tava com ele pagando o batom aqui. É isso. E também agradecer meus amigos que me motivaram a fazer isso, certo? Então, vamos lá. Às vezes eu sou muito enrolada, então é isso. Produção / meu pai, colocar a vinheta. Então, vamos lá. É o segundo vídeo que eu tô gravando, vou até colocar no próximo take aí pra vocês o susto que eu levei gravando outro vídeo, porque eu percebi que eu fiz umas coisinhas erradas. Então, vamos lá. Meu Deus, isso é muito ruim. No conteúdo que eu tô estudando, que principalmente meus amigos precisam saber disso aqui para poder entender o conteúdo, né? Que no caso já está em reações químicas, então eles precisam entender isso aqui. Então, no caso, seria elementos químicos mais a tabela periódica. Eu vou dividir em algumas partes esse vídeo, que fica bem mais fácil. Então, a partir desse momento, eu quero que você consiga, pegue ai meu Deus. Você pega um lápis e você pega um papel para ajudar a sua vida, certo? E abra sua mente, porque física e química é por imaginação, se bem que isso é química, então vamos lá. Algumas informações que é bom você saber, que é o seguinte. O primeiro é número de prótons. Então, o que é um átomo? Um átomo é moléculas bem pequenas, está dentro da matéria, né? Eu não vou explicar isso, porque qualquer coisa dá uma pesquisada na internet, tudo certo, nada errado. Então, dentro do átomo, nós vamos ter o núcleo dentro e a eletrosfera, né? Então, ali dentro do núcleo vamos ter os prótons e os nêutrons, e fora vamos ter os elétrons, né? Algumas coisas eu anotei aqui, mas foi do outro vídeo que eu tenho gravado, então relevo. Então, informações. A primeira seria que o número de prótons que existe no núcleo, isso vai ser chamado de número atômico, e vai ser representado pela letra Z, certo? A soma de prótons mais os nêutrons, eles formam a massa, que é representada por A, certo? E ainda vamos ter os íons. Os íons é o seguinte: todos os átomos eles vão ser eletricamente neutros, só que a partir do momento que eles sofrem uma carga elétrica ou qualquer coisa do tipo, eles podem perder elétrons ou eles podem ganhar elétrons. E é a partir disso que vai surgir os íons. Os íons vamos ter tanto os cátions. Os cátions é quando ele perde elétrons, ou seja, ele fica bem mais positivo, né? E o ânion ele vai ser quando ele ganha elétrons, ou seja, ele fica mais negativo e menos positivo, certo? Lembrando que esses átomos, antes de sofrer, vamos dizer assim, uma carga elétrica, eles estavam eletricamente neutros, ou seja, os prótons e os elétrons eram os mesmos valores, certo? Então, partindo disso, a gente vai para o elemento químico. O elemento químico é o conjunto de todos os átomos que têm o mesmo número atômico, ou seja, o mesmo número de prótons. Um exemplo você pega o hidrogênio. O hidrogênio, o número atômico dele é 1. Todos os átomos que tiverem o número atômico com 1, eles vão ser um elemento químico que está dentro do hidrogênio, certo? Eu coloquei aqui. É um conjunto, certo? E a partir disso, a gente ainda vai aprofundar um pouco do elemento químico na próxima parte, certo? Mas a gente está vendo só algumas definições, então a gente vai ver agora os isótopos. Os isótopos, eles são átomos de um mesmo elemento químico, ou seja, vários átomos, certo? Que tem o mesmo número atômico, o mesmo elemento químico,
mas diferente em número de nêutrons, certo? E a representação dele vai ser o seguinte: você vai ter um X, que é um elemento químico qualquer, vai ter a representação do A em cima, que é P mais N, prótons mais nêutrons, e vai ter o Z embaixo, que são os prótons, no caso, o número atômico. Vamos ter um exemplo para entender melhor e abrir sua mente para poder entender. Seria o 3 do elemento hidrogênio, certo? Vamos ter o prótio, não dá para ver muito, mas eu vou puxar para cá. Dá para ver agora. Vamos ter o prótio, o deutério e o trétio. No caso, o que acontece? Sabemos que o isótopo ele vai ter o mesmo número atômico, mas o número de nêutrons dele vai ser diferente. Ou seja, em cada um, tanto no prótio, deutério ou trétio, ele vai ter um próton, certo? Vai ter um de número atômico. Mas aí o que vai acontecer? A gente vai ver a diferença. O prótio ele não vai ter nenhum nêutron, vai ter só um próton, ou seja, a massa dele vai ser 1. O deutério ele vai ter um nêutron e um próton, ou seja, a massa dele vai ser 2, certo? Já mudou um pouquinho. E o trétio ele vai ter 2 nêutrons, certo? 2 nêutrons. E o número da massa dele vai ficar 3, porque eu pego um próton e mais 2 nêutrons, que fica 3. E aqui tem uma representação desses elementos, certo? Ó, o mesmo número atômico Z, mais diferente número da massa. O número da massa é diferente. E é isso. Vai partir para o... No século XIX foi descoberta uma lei para reger uma organização, ou seja, estavam se descobrindo os elementos, mas não tinha uma organização, então foi descoberta. Mas não havia a possibilidade de determinar a massa absoluta, como eles chamavam, certo? Então, mais partiram para calcular uma massa relativa, já que não podia dizer, essa é a massa total e pronto, não dava. Então, eles diziam, é uma base, massa relativa. Mas depois essa massa relativa, ela passou a ser chamada de pesos atômicos, certo? E nessa, pesos atômicos, isso. E o hidrogênio, ele era considerado como padrão, certo? A trilha sonora aqui do meu, eu moro em um apartamento, tá perfeito. Como diz minha professora de português, a trilha sonora é top. Então, vamos lá. Em 1869 vai surgir meio que 2 cientistas que eles são bem importantes, certo? Que um é Mayer, que ele era da Alemanha, e o outro ele era Mendeleev, que ele era da Rússia. Esse Mendeleev, guarda o nome dele na tua mente, isso? Então, sugeriram um sistema de classificação para os elementos químicos conhecidos na época. Então, cada um deles vai sugerir um sistema para organizar esses elementos na tabela, certo? Então, eles, no caso, decidiram organizar peso atômico mais as propriedades dos elementos, certo? Então, o que é que eles perceberam quando eles iam formar a tabela? Eles meio que percebiam periodicidade, certo? Os elementos meio que se repetiam, existia um padrão para eles. E até quando você observa a tabela periódica, ela está em ordem crescente, é bem certinho. Através dessas propriedades, e além de outras a mais, foi construída a tabela periódica, certo? O modelo de Mendeleev ele foi mais aceito por ter mais espaços, para poder ter novos elementos, por assim dizer. E em 1959, o elemento químico padrão passou a ser o carbono. É uma lenga-lenga esse negócio que eu não entendo. É um lenga-lenga. Primeiro era o hidrogênio, né? Depois agora é carbono. Mas enfim, vamos continuar. Observação. Como o peso é uma grandeza que se refere à força com que a Terra atrai os corpos, o peso atômico passou a ser massa atômica, certo? Então não é mais peso atômico, vai ser massa atômica, certo? Aí uma continuação seria a massa atômica, certo? Ela passou a ser calculada de acordo com os isótopos existentes e sua abundância, certo? Exemplo, o hidrogênio ele tem uma massa atômica próxima de 1, pois o isótopo de hidrogênio mais abundante tem número de massa 1, certo? E no século XX, a gente vai ver que as propriedades dos átomos foram
atribuídas às partículas presentes em seus núcleos, fazendo com que tivesse uma ordem crescente de números atômicos da esquerda para a direita, de cima para baixo. Como assim? Buguei. Então vamos lá. Século XX, o que é que eles vão fazer? Eles estão meio que organizando essa tabela, né? Então eles vão organizar a tabela de ordem crescente de número atômico, ou seja, e de cima para baixo. Vamos dizer assim, peraí. Calma. Vamos dizer assim, aqui eu tô com a minha tabela, não é muito boa a tabela do meu livro, certo? Mas o que acontece? O hidrogênio, ele tá aqui, por assim dizer, e aqui é o número atômico dele. Quando a gente vier para o outro lado, o hélio, ele vai ter número atômico de 2, e assim sucessivamente, ou seja, a ordem vai assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim sucessivamente, certo? E aí, continuando, em 2018 foi concluído que a tabela nela teria 118 elementos, certo? No caso, 92 deles seriam naturais e 26 deles seriam sintéticos, certo? E na próxima parte desse vídeo eu vou explicar um pouco de como funciona a organização. Eu decidi de avisar que esse vídeo eu decidi dividir ele em duas partes, porque fica bem mais fácil para o seu entendimento, para você decidir a hora que você quer ver ou não. Então vai ser dividido em duas partes, certo? Essa foi os conhecimentos gerais e a próxima vai ser a tabela periódica. Um beijo.